Olá, alunos! Sejam bem-vindos à disciplina de Fundamentos de Matemática Financeira. Meu nome é Rafael Nink e serei o seu professor durante essa disciplina. Nossa aula é a segunda aula da disciplina e aborda o conteúdo de porcentagem, a definição de porcentagem, como calcular uma porcentagem. Como nossa disciplina está organizada de forma sequencial, é importante que assistam à aula anterior, falar um pouquinho sobre razão e proporção, porque é um conteúdo base para porcentagem, já que porcentagem também é uma razão. Então, se não assistiu, pausa essa aula e retorna para a aula 1. Tá? Então, vamos para a definição de porcentagem. Então, porcentagem é um conceito que provavelmente você já ouviu, seja no ensino fundamental e médio, ou seja mesmo durante o dia a dia. Quando você faz um empréstimo, você vai pagar uma taxa percentual sobre o valor emprestado. Se você tem um desconto, geralmente esse desconto também é representado na forma percentual. Tá? Mas você sabe calcular porcentagem? Vamos ver. Primeiro, o que é porcentagem? Então, porcentagem é toda a razão na forma de A sobre B, ou seja, A dividido para B, onde esse B é igual a 100. Então, se eu tenho 10%, eu tenho 10 por 100, uma razão de 10 para 100. E ela vai ser chamada de taxa de porcentagem. Então, sempre quando eu representar uma razão na forma de porcentagem, por 100 eu tenho uma taxa. Ou simplesmente porcentagem, ou ainda a terminologia percentagem também está correta. Certo? Historicamente, a expressão porcento aparece nas principais obras de aritmética de autores italianos do século XV. Só que o símbolo só surgiu um pouco mais tarde. Isso daqui representa, então, por 100, dividido por 100. Tá? Então, quando eu digo 1%, eu estou querendo dizer 1 para 100. Se eu tenho 5%, eu tenho 5 por 100. Então, porcentagem nada mais é do que uma razão. Se a gente tem uma razão, a gente pode aplicar os conceitos de proporção, dado duas razões se elas forem iguais. Então, se eu tenho uma proporção, eu posso aplicar a regra de 3. Tá? Então, calcular 10% de 80. Tá? 10% eu já sei que é uma razão de 10 para 100. 10% é uma razão. Então, para que eu possa aplicar a regra de 3, eu preciso de uma segunda razão. Agora, como eu tenho 80, provavelmente um desses dois valores é 80 e o outro é o que eu estou querendo achar. Então, se eu digo 10% de 80, aquele 80 é como se fosse o meu 100%. Ele é a base para o cálculo da porcentagem. Então, ele corresponde a esse 100%, o 80. Então, se eu quero achar 10% de 80, eu quero achar o que equivale aos 10 de 100. Tá? E esse valor vai ser o meu x. Então, sabendo disso, e sabendo que eu tenho uma proporção, eu posso aplicar a regra de 3. Eu posso aplicar a propriedade de proporção que garante que se eu multiplicar cruzado 100 vezes x e 10 vezes 80, 800, eu ainda vou permanecer com a minha igualdade. Então, se eu estou multiplicando, eu posso passar dividindo 80 para 100. X é igual a 8. Logo, 8 de 80 é o mesmo que 10 de 100, ou seja, 10%. Tá? Então, 10% de 80, 8. Quando eu digo 10%, esse 10 sobre 100, se a gente observar, 10 sobre 100 poderia ser simplificado de 1 para 10. Poderia simplificar isso daqui dividindo por 10 e dividindo por 10, eu teria uma representação simplificada de 1 para 10, ou seja, a décima parte. Então, a décima parte de 80 é 8.
Então, eu já poderia ter feito de forma direta, entendendo o conceito de proporção. Tá? Ou ainda, eu simplesmente poderia ter feito 1 dividido para 10, 0,1. Então, essa também é uma representação válida. Tá? Eu vou comentar com vocês as representações à frente, mas tanto eu posso representar na forma fracionária, na forma percentual ou ainda na forma decimal. Outra forma da gente resolver esse problema é através do método direto. Quando eu tenho 10% de um número de 80, eu posso trocar esses D por vezes. Então, nada mais, nada menos, resolver 10% de 80 é o mesmo que fazer 10% vezes 80. Por isso que se você estivesse com uma calculadora e lá na tua calculadora você digitasse 80 vezes 10%, ele já ia te dar o valor de 8. Porque é uma representação e uma multiplicação de percentuais. Tá? Quando eu coloco 10 para 100, a gente sabe que é o mesmo que 10 para 100. 10%, 10 para 100. Vezes 80. Então, 10 vezes 80 é 800. Deixa eu só projetar isso um pouquinho mais para cá, para vocês acompanharem o meu raciocínio. Então, eu tenho 10 vezes 80, 800. 100 vezes 1 está aqui embaixo, 100. 800 dividido para 100, 8. Então, eu posso resolver através de uma multiplicação ou posso aplicar a regra de 3. Então, o que você precisa ter em mente é que 10% é a representação no formato de taxa percentual, equivale a 10 sobre 100, que muitas das vezes a gente consegue simplificar. Eu teria, dividindo isso por 10, o mesmo valor no numerador e denominador, eu teria 1 para 10, ou seja, 1 décimo. Ou ainda, eu poderia dividir 0,1. Então, uma razão percentual, ela pode ser escrita como uma razão centesimal ou no formato reduzido, uma fração reduzida, ou ainda no formato decimal. Tá? Então, qualquer uma das representações equivale ao mesmo fator numérico. Tá? Vejamos outro exemplo. Uma turma tem 40 alunos, sendo que 55% desses alunos são do sexo feminino. Quantos alunos são do sexo feminino? Quantos são do sexo masculino? É o que eu quero determinar a quantidade de alunos do sexo feminino e masculino. E foi dado no formato percentual. Eu tenho 55% dos alunos, ou seja, 50% dos 40 alunos, já que a turma tem 40 alunos. Então, como que eu faria 55% de 40? Então, como eu comentei com vocês, a gente pode aplicar a regra de 3, que ficaria 55 por 100, uma razão, e a outra razão, o que equivale ao meu 100%, é os alunos da turma. E o que eu estou procurando equivale aos 55%. Eu estou procurando os 55%. Então, eu estou procurando x correspondente a 55%. Faço a multiplicação cruzada, então vou ter 55 vezes 40 e o 100 vezes o x. Lembrando que a gente pode multiplicar qualquer um deles, e aí o resultado vai dar o mesmo. Ou ainda, eu multiplico de preferência sempre o que tem a variável primeiro, que aí já vai me ordenar no formato mais usual, no escrito mais usual. Então, 55 vezes 40 é 2.200, logo x é igual a 2.200 dividido para 100, que vai dar 22. Tá? Ou, como eu comentei com vocês, 55D40, eu poderia ter trocado isso aqui por vezes,
Então, era só ter feito 55 por 100 vezes, trocar pelo sinal usual de multiplicação, para vocês não se confundirem com x, vezes 40. 55 vezes 40, 2.200. 100 vezes 1 que está aqui embaixo, 100. Logo, 22. Então, ou monta a regra de 3 ou faz processo direto. Certo? Como esses 55 correspondem ao sexo feminino, então eu tenho 22 alunas. Logo, 40 menos 22 igual a 18 alunos, sexo masculino. Tá? Como eu tenho 22 do sexo feminino, que correspondem a 55%, para 100% faltou 45%. Então, 45% são do sexo masculino. Ok? Vejamos mais um exemplo. Num torneio de futebol, um determinado time disputou 20 partidas e venceu 12. Então, se a gente observar, a razão de vitórias foi de 12 para 20, ou de 12 de 20, ou 12 entre 20. Isso daqui é uma razão. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo 12 para 20. E essa razão, ela pode ser trocada por outra razão proporcional com um denominador 100. Por que eu vou fazer isso? Para que eu tenha agora uma razão no formato percentual. Eu posso saber o quantos esses 12 de 20 representam no formato de porcentagem. Então, quantos por cento teve de vitória? É só transcrever uma razão para outra razão proporcional, só que com o denominador 100. Tá? Então, vou multiplicar isso cruzado. 20 vezes x, 20x. 12 vezes 100, 1.200. Logo, x é igual a 1.200. Passando dividindo, x igual a 60. Então, no lugar desse x sobre 100, eu vou colocar 60 sobre 100, que é o mesmo que 60%. Então, eu tenho 60% de vitórias do meu time. Logo, ele teve 40% ou de empate ou de derrota, ou empates e derrotas. Tá? Poderia ter resolvido de outra forma? Poderia. Já que eu tenho 12 para 20, era só ter multiplicado por 5 em cima e 5 embaixo. Pelo mesmo valor no numerador e denominador, para que você tenha a mesma fração. Por que eu escolhi o 5? Porque eu sei que 20 vezes 5 é 100. 12 vezes 5, 60. Logo, 60%. Então, 12 sobre 20 é igual a 60%. Também poderia ter resolvido assim. Tá? Ou ainda, outra forma de ter feito isso era transcrito para formato decimal, 12 dividido para 20, que vai dar 0,6. E para transcrever isso para a porcentagem, eu vou multiplicar por 100 dividido para 100, porque 100 para 100 é 1. Todo número vezes 1 é ele mesmo. E aí eu multiplico 0,6 vezes 100, 60 sobre 100, ou seja, 60%. Então, muitas das situações lá no ensino médio, vamos multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. É isso. Você multiplicou pelo 100 no numerador, manteve o denominador 100, que é o nosso porcentagem. Certo? Então, você está multiplicando, na verdade, não é por 100. Está multiplicando por 1, que equivale a 100%. Beleza? Outro exemplo. Ao comprar um smartphone, obtive um desconto de 12% sobre o preço marcado na embalagem. E eu paguei R$ 750 pelo smartphone. Qual era o preço original? Então, vamos só entender. Ele custava X. Eu tive um desconto. Então, X menos o desconto foi igual a R$ 750. É isso que foi dado. Tá? Esse desconto equivale a 12% desse X. Então, o meu X é a minha base de cálculo. Logo, é o meu 100%.
Então, 100% menos os 12% significa que eu paguei 88% do valor do telefone. Esses 88% do valor do telefone correspondem aos R$ 750. Então, eu posso reescrever isso como regra de 3, sendo que esses 88% é igual aos R$ 750. Tá? Mas o que é 88%? A gente falou que 88% é o mesmo que 88 sobre 100. Tá? Como os 88% é igual aos 750, não é 88% de 750, ele é igual, então os 88 equivale aos 750. O que eu estou procurando é o valor de base de cálculo, que vai ser o meu 100%. Tá? Daqui para diante a gente vai resolver usando então a nossa regra de 3, vou multiplicar cruzado. A propriedade da proporção me garante que eu posso multiplicar cruzado. Então 88 vezes x, 88x. 750 vezes 100 vai dar 75.000. Logo, 75.000 dividido por 88 vai dar igual a R$ 852,27. Então, o telefone, o meu smartphone, custava R$ 852,27. Como eu ganhei 12% de desconto, se a gente fizer um cálculo rápido, o desconto foi de R$ 102,27. Então, se eu fizesse lá 12%, que é o meu desconto, de 852,27, vai dar exatamente essa diferença. Vai dar os 102,27. Porque se eu subtrair isso daqui, vai ter que dar os meus R$ 750. Certo? Compreendido? Faço um desafio para vocês. Dos 80 candidatos que prestaram concurso, 32 foram aprovados. Dessa forma, qual foi a taxa de aprovação do concurso? Então, pausa o vídeo, tenta responder a questão. Depois que você responder a questão, volta para o vídeo para você corrigir a expressão. Tá? Então, vamos lá. 80% dos candidatos que prestaram o concurso, 32 foram aprovados. Então, foram 32 dos 80. Eu tenho uma razão de 32 para 80. Então, eu tenho 32 para 80. Cuida sempre na representação, na ordem que você dispõe esses valores. Porque se você inverter o valor, a expressão vai dar diferente. Certo? Então, 32 de 80. Logo, vai ser transformado numa porcentagem em x porcentagem, x%. Certo? Então, o que corresponde ao 100% é o total de candidatos. Então, isso aqui é o meu 100%. E eu estou procurando, então, o quanto equivale em formato de porcentagem esses 32 do 80. Certo? Multiplicando cruzado, 80 vezes x, 80x. 32 vezes 100, 3.200. Lembrando que a ordem aqui tanto faz. Igualdade, se A igual a B, é porque B igual a A. Então, tanto faz a tua ordem na multiplicação cruzada. A gente dá preferência sempre para multiplicar a variável, para ela já ficar no primeiro membro. Tá? 32 de 80, então o total 100% é o meu 80, por isso que ele ficou na mesma linha. E o 32 eu quero transcrever ele para porcentagem, por isso que ele vai ficar no lugar do x%. Ok? Então, x é igual a 3.200 dividido para 80, x vai dar igual a 40. Como o meu x está sobre 100, 40 por 100 é o mesmo que 40%. Ok? Então, 40% dos candidatos foram aprovados nesse concurso. Tranquilo? Então, acredito que você já deve ter conseguido resolver essa. Vamos adiantar um pouquinho e falar um pouquinho mais sobre esses aumentos e descontos, mas de forma
principalmente sucessiva. Okay? Então, aumentos e descontos é usual em situações comerciais. Você pode ter um aumento em virtude de um juros, você pode ter um desconto em relação a uma compra que você fez pagando à vista, então você tem um desconto sobre o valor final. Tudo isso é usual a representação no formato de porcentagem. Por isso que no meio comercial é importante a gente conhecer porcentagem. Okay? Então, imagine o seguinte: no final do mês, opa, eu pulei um pouquinho a questão. Eu acho que eu acabei omitindo um pedaço de vocês nesse conteúdo. Mas vamos lá. Vamos pegar uma situação. Vejamos um exemplo. Uma mercadoria custava R$300. Tá? Essa mesma mercadoria, ela sofreu um reajuste de 20%. Então, esse é o valor da mercadoria. Houve um reajuste, mais 20% de reajuste. Qual seria, então, o valor percentual? Essa porcentagem desse aumento? 20%. Mas é 20% em cima de quem? Então, lembre, porcentagem é uma razão. Uma razão é uma comparação entre valores. Então, só faz sentido o cálculo se eu ter em mente a quem ela está relacionada. Quem é o meu 100%? Então, o reajuste de 20%, 20 sobre 100, foi feito em cima dos 300. Então, 100% equivale aos meus 300. Eu vou achar esse x. Então, 100 vezes x, 100x. 20 vezes 300, 6.000. Logo, 6.000 dividido para 100, cortei os dois zeros com dois zeros, deu R$60. Ou seja, teve um reajuste de R$60. Tá? Logo, esse meu objeto passaria a custar, essa mercadoria passaria a custar 360. Essa é uma situação em que eu teria um aumento. Tá? Mas imagine novamente que no próximo mês teria um novo reajuste de 20%. Como que ficaria o valor? Então, você deve ter pensado, olha, se antes teve um reajuste de 20% e foi R$60, se eu tiver um novo reajuste de 20%, é só eu pegar mais R$60, certo? A lógica até que está alinhada com o problema. Mas, como uma porcentagem é uma razão e essa razão está relacionada a um valor, eu tenho que observar se 20% no primeiro aumento está relacionado a quem e no segundo está relacionado a quem. Então, no primeiro, estava relacionado ao preço de R$300. No segundo, está relacionado ao preço que estava a mercadoria após o primeiro reajuste, ou seja, 360. Então, o primeiro foi calculado sobre 300 e o segundo não vai ser calculado em cima de 300, e sim de 360. Ou seja, eu vou ter um aumento sobre um aumento, reajuste sobre um reajuste. Logo, o segundo reajuste, apesar de ser 20%, ele vai ser maior, porque mudou a base de cálculo. A base antes era 300, agora é 360. Então, 20% de 360, ó, 20% de 360, ou eu resolvo por regra de 3, ou eu troco esse D pelo vezes. Então, 20% é o mesmo que 20 sobre 100. 20 vezes 360 vai dar 7.200. 100 vezes 1 está aqui embaixo, 100. 7.200 dividido para 100, 72. Ou, se você não preferir trabalhar com formato de fração, você divide 100 para 20 para 100, 0,2. Dividir 20 para 100. 0,2 vezes 360, 72. Tá? Então, ó, a primeira mercadoria custava 300, teve um reajuste de 60 reais. 20% de 300. E deu 360. Depois ela teve um reajuste de novo, mais 20%. Só que agora, esses 20% foi calculado em cima dos 360. Por isso que deu R$72.
mesmo sendo o mesmo percentual. Por quê? Porque o segundo ele foi calculado sobre 360. Tá? Então, aumentos sucessivos, você tem que levar em consideração se a base não mudou. Como o problema mudou a base, 20% do primeiro aumento é diferente de 20% do segundo aumento. Tá? Desconto. Vamos voltar para a situação. Agora vejamos a seguinte situação. Uma loja vendia o produto por R$ 200. Ela resolveu reduzir o preço em 10%. Então, eu vou fazer 10% de 200. Posso aplicar a regra de 3, 10% de x igual a 200. 10% de 200. O 100% corresponde a 200. E os 10% que a gente está procurando corresponde a x. Ou faz 10 por 100 é o mesmo que 10 sobre 100. Então, troquei isso daqui por essa expressão. Posso fazer a multiplicação direta ou ainda posso dividir 10 para 100, 0,1, vezes 200, R$ 20. Então, 10% de 200, a décima parte de 200, R$ 20. Então, aquele produto que custava 200, como teve um desconto de 10%, de R$ 20, ele passou para 180. Tá? Aí, passado, se comprado à vista, 10% de desconto, então deu R$ 180. Agora, se eu fosse calcular, olha, o objeto custava 200, foi reduzido em 10%. Ele caiu para 180. Se eu comprar aquele objeto e ganhar 10% de desconto, será que eu vou diminuir mais R$ 20? Não, porque o desconto vai ser concedido sobre o novo preço de 180. Então, descontos sucessivos também vai acontecer a mesma coisa. Você tem que observar sobre quem eu estou concedendo desconto. Ok? Então, 10% de 180, 18. 0,1 vezes 180, 18. Então, 180 menos 18 é igual a R$ 162. Tá? Então, recapitulando o problema, o produto custava R$ 200. Foi reduzido em 20%. Ou seja, 20% de 200. 20 não, corrigindo, foi 10%. E deu R$ 20. Ou seja, o preço atual ficou R$ 180. Resolvi comprar esse produto de R$ 180 à vista. Então teve um desconto de 10%. Aí você deve estar se perguntando. A gente calculou em cima de 180. Por quê? Porque já era o preço final, o preço reduzido. Então, 10% de 180 vai dar diferente dos R$ 20. Tivemos que calcular e calculamos no slide anterior, que foi R$ 18. Tá? Então, 10% no mesmo problema, ora estava valendo 20 e ora estava valendo 18. Por quê? Porque porcentagem é uma taxa referencial, ela está em função de um valor. Então, 10% de 200 é diferente de 10% de 180. Ok? Logo, o valor pago vai ser os 180 menos esses 18 que deu R$ 162. Ok? E aí, como desafio para vocês, fica: numa empresa trabalhava 100 funcionários. Neste ano, o número de trabalhadores diminuiu em 10%. Porém, para o ano seguinte, terá uma previsão de um aumento de 10% do número de funcionários em relação ao término do ano. Então, quantos funcionários a empresa prevê que terá o ano que vem? Então, se a gente observar, tinha 100 funcionários. Perdeu 10%. Depois vai aumentar 10%. Vai voltar para o mesmo valor? Tentem calcular, pausa o vídeo e aí depois retorna para a explicação. Ok? E aí, calcular? Então, se eu tinha 100 funcionários e vou demitir 10%, eu vou fazer o quê? 10% de
100. Posso fazer isso por regra de 3, ou posso trocar aquele D por vezes. Então, em vez de colocar D, eu vou colocar vezes. Posso reescrever aqueles 10% como sendo 10 sobre 100 vezes o 100, certo? Então, aí fica a teu critério. Divide, multiplica ou multiplica e depois divide. 10 vezes 100, 1000. 1000 dividido para 100, 10. Então, quer dizer, eu tinha 100 funcionários, vou perder 10 funcionários, vou ficar com 90 funcionários. Okay? O nosso problema diz que, porém, para o ano seguinte, vai ter um aumento de 10% do número de funcionários, em cima da quantidade que terminou o ano. Quantos funcionários que terminaram o ano? 90. Então, o aumento de 10% vai ser em cima dos 90 e não em cima dos 100 iniciais. Então, eu teria 10% de 90, ou seja, 9. Se você fizer o cálculo, vai chegar em 9. Então, como eu já tinha 90 funcionários, mais os 9 que eu vou contratar, 99. Tá? Então, o nosso problema, eu tinha 100%, perdi 10%, e depois eu aumentei 10%. Só que eu aumentei 10% em cima do valor que já tinha sido calculado. Então, mudou a base da porcentagem, de 100 para 90. Por isso que 10% de perda de funcionário depois de ganho não vai corresponder no mesmo valor. Então, dar um desconto e depois aumentar o valor, vai chegar em resultados diferentes. Então, se eu aumentar e dar um desconto, vai chegar em resultados diferentes de eu simplesmente mensurar o percentual. Então, descontos sucessivos, ou aumentos sucessivos, ou descontos e aumentos sucessivos, tem que observar se não mudou a base. A base de cálculo vai influenciar no valor da porcentagem. Ok? E aí fica um vídeo falando um pouquinho sobre acréscimos e descontos sucessivos. Tentem assistir o vídeo e aí retorne para a correção, para a resolução dos exercícios. Eu vou deixar 3 questões para vocês. Pausem o vídeo e vão resolvendo as questões. E aí, em momento oportuno, a gente volta para corrigir essas questões. Certo? São 4 atividades. Fiquem com Deus e até a próxima aula.